Olá, tudo bem por aí? Estamos aqui para mais um encontro, para mais uma palavra dessa semana, nos nossos encontros de célula, grupos de aproximação. E a palavra dessa semana é maravilhosa, porque nós vamos falar, relembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E alguns detalhes especiais nesse nascimento que muitas vezes nós nos esquecemos, e até pela tradição, temos o hábito de achar que já sabemos tudo, mas infelizmente há muita coisa ainda a ser descoberta que a gente deixa para depois. Por isso eu quero que você participe comigo desse momento de estudo e que Deus possa estar abençoando e abrindo teu entendimento, teu coração, para compreender a magnitude do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Antes disso, vamos orar então, vamos pedir a Deus a bênção dele. Depois estaremos lendo o texto da palavra do Senhor. Eu já peço para você pegar a sua Bíblia, deixar aberta no livro de Lucas, na carta de Lucas, o Evangelho, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao 20, onde narra esse momento tão especial do nascimento de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra escrita, revelada, e que nós temos em mãos para poder compreender o grande momento da humanidade, que foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma forma tão especial. Abençoe-nos, Senhor Deus, para não só compreender, mas aceitar a proposta do Senhor de ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar e remir dos pecados. Abençoe cada família, cada um que está participando desse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui, então, como um início, percebemos que o nascimento de uma pessoa é um momento muito especial e alguns de nós temos, né, recordação daquilo que nos falaram, de como foi o nosso nascimento, qual foi esse momento, temos a data em que nascemos, temos detalhes. E muitas vezes nossos pais nos contavam, né, como foi a chegada ao lar. Né? Eu sou o filho mais velho de Francisco e Teresa, que teve três. A minha irmã mais nova é 8 anos mais nova que eu, né, a Gisele, e o Oséias, que é 10 anos mais novo que eu. Então houve assim um certo distanciamento dos nossos nascimentos, e eu tive o privilégio também de já ter uma certa idade, compreender um pouquinho mais, e apreciar a vinda desses dois irmãos ao nosso lar. E, então o nascimento é algo muito especial. Cada um de nós tem uma história, tem algo a ser contado. Talvez você de alguma forma pense assim, não, eu não fui bem aceito, eu não fui um nascimento programado, desejado. Eu digo para você que Deus desejou o teu nascimento. Acima dos homens está Deus, né? Por isso nós vamos ler agora o que Deus desejou. O nascimento de Jesus foi desejado por Deus para que eu e você pudéssemos ter o nosso remissor dos pecados de uma forma especial, totalmente diferente do que a gente conhece de nascimento natural, porém ele é 100% homem, porque foi gerado por Maria, e é 100% Deus, porque foi gerado pela atuação do Espírito Santo de Deus. Diz o texto, Lucas capítulo 2, de 1 a 20. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz um filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto, que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Ora, Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Palavra do Senhor revelada a nós. Como nós vimos, a concepção, o nascimento de Jesus foi um dos momentos mais extraordinários da história. Não há nenhum exagero nessas palavras. Né? Em sua concepção, o óvulo humano de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo divino.
o humano e o divino agiram em cooperação, e em seu nascimento foi posto no mundo, então, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. O apóstolo João escreveu: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1, versículo 14. Na lição de hoje, no estudo de hoje, nós vamos olhar para a história do nascimento de Jesus, registrada por Lucas, e buscar preciosos ensinamentos e lições para nossas vidas. Que o Espírito Santo fecunde em nossos corações a semente da palavra. É tempo de nós semearmos a palavra do Senhor em todo o tempo, para que as pessoas possam compreender a grandeza do Senhor. Né? Então, alguns pontos que nós vamos observar serão destacados nesse texto de Lucas, e um deles é a divindade de Jesus. Jesus divino. 2:10, há registro de fala de um anjo a alguns pastores sobre a pessoa de Jesus. O anjo disse: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nesse versículo, há 3 palavras usadas para descrever Jesus, as quais apontam para a sua divindade. Quais são essas palavras? Primeiro, nós podemos ver a expressão Salvador. Né? Essa era uma palavra, no contexto judaico, aplicada somente a Deus. Isaías 43, 3 e 11 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito e Seba, Deus, em troca de vocês. Eu mesmo sou o Senhor. Além de mim não há Salvador algum. Deus havia, por exemplo, libertado Israel do domínio do Egito e da Babilônia, e cabendo-lhe assim o título de Salvador. O que o anjo estava querendo dizer, então, ao chamar Jesus de Salvador, era que Jesus é Deus. A expressão ali significava que estava nascendo um Deus naquele momento. E tendo vindo esse Deus para libertar os homens da morte e do pecado. Mateus 1:21 vai nos dizer isso, que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então ele é o Salvador. Nós vimos nesse versículo, então, de Lucas 2:10, que os anjos já fazem referência a Jesus como Salvador, também como Cristo. O Cristo, a palavra Cristo é de origem grega e tem um correspondente hebraico, que é Messias. Significa, os dois têm o mesmo termo, significam ungido, revestido pelo poder de Deus. Na tradição judaica, esse título se referia a um rei de Israel que, de acordo com a profecia veterotestamentária, libertaria a nação do cativeiro e introduziria uma era de liberdade e prosperidade, tal como havia acontecido no governo de Davi. Jesus, então, foi anunciado como o rei de Israel, prometido no Antigo Testamento. Por causa desse título, ele foi perseguido pelos líderes dos judeus, os quais, diante de Pilatos, acusaram de se autoproclamar rei dos judeus em oposição ao domínio de Roma. Então Jesus, ele foi perseguido pelos líderes religiosos porque ele se considerava, sendo ele mesmo Deus, e ele assim o era, e ele se considerava ungido, o Messias, o Cristo, na expressão grega. Então, e também, nesse mesmo versículo, nós encontramos a expressão Senhor. Essa é uma palavra muito usada no Antigo Testamento em referência a Deus. Em hebraico, o Senhor é Adonai, que foi um título dado a Deus em substituição ao uso do nome Javé, ou Yavé, que não podia ser comumente usado devido à aplicação do 3º mandamento em Êxodo 27, que diz que não deve ser tomado o nome de Deus em vão, não deve ser usado o nome de Deus em vão. Em grego, Senhor é Kyrios, que significa dono e mestre. A aplicação de Senhor a Jesus aponta então para a sua divindade e autoridade. Então nós vemos que Jesus é Salvador, ele era o Cristo e ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então Jesus, como Deus, é digno de ser louvado e adorado e obedecido, porque ele é Senhor, ele é Deus e ele é o Salvador das nossas vidas. E a humanidade de Jesus, o lado humano, Maria, o anjo diz a ela que ela seria mãe e ela deu à luz, versículo 7 diz que ela deu à luz ao primogênito, ao primeiro. Jesus é unigênito de Deus, lá em João 3,16, e aqui em Lucas, capítulo 2:7, diz que Jesus era o primeiro filho de Maria. E ela o envolveu em panos, aquela tradicional maneira de aquentar o bebê. A primeira roupa que nós utilizamos realmente são o pano, o cobertor. Então, a humanidade de Jesus, o propósito central de Lucas, ao escrever o seu evangelho, foi apresentar Jesus como homem. Assim, ele dá ênfase à humanidade de Jesus com alguns elementos do nosso texto básico que mostram isso. Primeiro, Lucas se preocupa em focalizar historicamente o nascimento de Jesus. Isto é, se prova através da citação do nome de César Augusto, que era o imperador romano, 31 a.C. a 14 d.C., Quirino, governador da Síria, além das cidades de Nazaré, da Galileia, e Belém, da Judéia. A gravidez também de Maria e a concepção de Jesus é um ato, e o ato de envolvê-la em panos e colocá-lo numa manjedoura. Então houve um nascimento humano também, houve a parte de Cristo humano, de Jesus que estava ali, que era humano. Jesus, então, como homem, ele é digno de ser imitado.
Né? O apóstolo Paulo disse isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a humanidade mostra, então, a divindade, 100% Deus, 100% homem. Como entender isso na nossa limitação? É só quando nós entendemos pela fé e somos tocados por Deus para entender esse ato sublime de Deus, homem presente conosco. Né? Emmanuel, Deus conosco. Quem foram os destinatários de Jesus? Né? Onde Jesus nasceu? Através de quem ele veio? Sua cidade natal foi Belém, uma das menores cidades da Judéia. Mateus 2,6 diz isso. Sua mãe foi Maria, uma humilde camponesa, cujo marido foi José, um carpinteiro. Eles não tinham propriedade em Belém. Por não haver vaga nas hospedarias da cidade, seu nascimento se deu em um estábulo, tendo sido, após o parto, colocado em uma manjedoura, que é um comedouro para os animais, né? Um objeto preparado para pôr alimentos para os animais. E suas primeiras visitas foi um grupo de pastores locais, os quais eram vistos como pessoas de classe baixa e haviam recebido um anúncio angelical do seu nascimento. Então suas boas novas foram destinadas a todo o povo. Lucas 2,10. Né? Então veja que coisa interessante, o nascimento de Jesus acontece na cidade de Belém, que é o termo traduzido e era conhecido por eles como casa de pão. E justamente Jesus se coloca como o pão vivo que desceu do céu. Né? Então que maravilha saber que Deus age dessa forma também, de uma forma lúdica tão especial, para referendar aquilo que ele é. Então Jesus veio para aqueles que nada eram aos olhos da sociedade romana ou judaica da época. Então os pastores, como nós vimos, eram o baixo clero, eram justamente as pessoas mais humildes. Eles não eram donos de ovelhas, eles eram apenas funcionários, né, que cuidavam, os escravos, que cuidavam das ovelhas dos seus donos. Né? Por isso que Jesus, lá na parábola da ovelha perdida, ele diz que o dono vai atrás da ovelha perdida, né? Porque os pastores, na verdade, como atendentes, eram limitados. Mas o dono, evidentemente, tem amor em especial por aquilo que é seu, né? Assim como Deus tem amor por nós, somos suas ovelhas. E os pastores são limitados. Então Jesus veio para aqueles que não eram bem reconhecidos pela sociedade romana e judaica da época. Ele veio para os que não são, né? Para manifestar-se a eles como eu sou. Ele veio para curar a autoestima e a autoimagem daqueles que são rejeitados, inferiorizados, dando-lhes um lugar de honra no seu reino. Em Lucas 4,18 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Jesus disse em Lucas 6,20: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E também em Lucas 5,31: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, diante de Jesus, não há lugar para autossuficiência, orgulho e soberba. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Né? Como Deus é gracioso conosco, né? Porque a gente reconhece a nossa limitação, a nossa necessidade de salvação, a nossa necessidade de orientação para viver uma vida ideal, para não prejudicar-nos, nem a nós, nem ao próximo, e muito menos blasfemar ou manchar o nome do nosso Deus. Né? Então, a importância de Jesus, porque ele foi destinado àqueles que são humildes. Não que os ricos, não que as pessoas de grande conhecimento não tenham a mesma oportunidade. Tem. Mas, em geral, se entendia que se a pessoa não possuía bens ou cultura, ele era um desprezado de Deus. Muito pelo contrário, Deus ama todos por igual. Qual foi a reação das boas notícias, né? Então, sendo o nosso texto básico hoje, dentro desse texto básico, Lucas 2, de 1 a 20, nós vemos 5 reações à notícia acerca do nascimento de Jesus. Essas reações foram devido a quem os anjos disseram que Jesus seria, Deus homem. Isso trouxe um choque. E para quem ele viria? Os que não são. Então vamos ver uma ordem aí, lógica daquilo que aconteceu. Né? Primeiro, que houve uma averiguação. Quem foi? Os pastores correram para averiguar a realidade da notícia. Eles receberam a informação e foram lá para observar. No versículo 15 e 16 nos mostra isso. Né? E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino, deitado numa manjedoura. Então nós vemos que houve uma averiguação, houve um testemunho daqueles que ali foram. Houve também uma reflexão. Né? Maria guardou e refletiu sobre as notícias em seu coração, está no versículo 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então Maria, ela já tinha recebido uma informação há 9 meses atrás que era tão especial, que ela seria a mãe do Salvador, e agora ela estava guardando todos esses detalhes, algo especial. Também houve admiração. Os que ouviram as notícias ficaram admirados, o versículo é o 18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam.
Houve uma glorificação, os pastores glorificaram e louvaram a Deus pela notícia, versículo 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E também houve a divulgação, né? Os pastores divulgaram a notícia a todos, versículo 17 diz, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. Então nós vemos aqui no nascimento de Jesus algo maravilhoso. Ele veio como Deus, como humano, destinado a todos, né? Ele veio para todos, e houve uma grande reação já no momento do seu nascimento. Os líderes judaicos da época esperavam um Messias que fosse um político dominante, que iria dar novamente ao povo de Israel a autonomia, a liderança do seu país, do seu povo, porque até então eles estavam sob o jugo romano. Então a esperança desse Deus Salvador era para que ele trouxesse novamente a Israel uma condição política ideal. Mas Jesus veio para dar uma condição de vida espiritual ideal. Vida essa que só se adentra na presença de Deus aqueles que creem em Jesus e são agora se tornando, então, depois de crerem em Jesus, filhos de Deus, passando a ter a herança maravilhosa que é a salvação eterna. Isso vai acontecer com todos os que se prostraram, que se entregaram, que adoraram, glorificaram e aceitaram a palavra do Senhor. Como o ladrão da cruz e como tantos outros textos que nós temos de pessoas que foram evidenciadas pela palavra e ali entregaram sua vida ao Senhor. Então, nesse texto de Lucas 2, de 1 a 20, que relata a história do nascimento de Jesus, ele nos traz algumas lições. Primeiro, que Jesus é Deus. Como Deus, ele deve ser louvado, adorado e obedecido. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor Jesus? Você tem louvado a Ele? Você tem contado as grandezas que Ele faz? O amor que Ele tem por nós? Jesus é Deus. Também Ele é homem. Como homem, Ele deve ser imitado. Quais foram as ações de Jesus nas mais diversas situações que Ele enfrentou? Qual foi o seu posicionamento diante de pessoas pecadoras que buscavam nele uma palavra de definição de um ato a ser seguido? Nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós. Ele entregou sua vida por nós. E nós devemos, dessa forma também, entregar a nossa vida a Ele, reconhecendo que o dia que morremos, estaremos na presença dEle. Jesus veio para os que não são, os pobres e humildes. Jesus ama quando a gente se coloca na condição, olha, Senhor, eu sou pobre. Por mais que você tenha questões financeiras elevadas, mas se você não tiver um espírito humilde, se você não tiver uma percepção de que valores eles são cambiáveis, eles passam, né? Muitos nem sabem, o próprio Salomão disse, você não sabe com quem vai ficar aquilo que você está produzindo, mas aqueles que são humildes de coração, pobres de coração no sentido de que reconhecem sua fragilidade, a esse Jesus veio e quer ter esse relacionamento especial. Mas os soberbos, os autossuficientes, né, as pessoas que acham caminhos para se autodefender das suas práticas pecaminosas, das suas maneiras irregulares, das suas maldades, a esses que se sentem orgulhosos, esses não têm lugar diante de Deus. Por isso eu espero que você não seja uma pessoa que está enquadrado nessas características, mas nessas condições, mas que você esteja na condição de humildade, dizendo, Senhor, eu preciso da salvação em Cristo Jesus. Uma vez entregue tua vida a Jesus, o Espírito Santo faz habitação em nós. Aí nós passamos a viver uma vida já com o abrir dos olhos espirituais e de conhecer a palavra do Senhor, né? Então, apesar desse momento, há alguns desafios para que a gente possa buscar e também refletir. Né? Vamos tomar aqui 5 reações manifestadas pelas pessoas diante das notícias acerca do nascimento de Jesus. Né? Quais foram as 5 que nós observamos hoje? Primeiro, averigue o que você ouviu hoje e tem ouvido sobre a vida de Jesus. Analise se aquilo realmente é a verdade, se condiz com a palavra de Deus. Seja aquele que busca na palavra de Deus a confirmação daquilo que nos dizem que é Jesus. Averigue. Reflita. Comece a pensar. Comece a analisar a importância da salvação em Cristo Jesus, a importância dele ter vindo, dele ter dividido a história em um antes e depois, para que eu e você pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Ao encontrar a verdade, dê sua admiração a Cristo. Quando você perceber que Cristo foi o que nós
precisamos, o que é mais importante para nós, admire isso. Traga para você a sensação de que algo maravilhoso aconteceu na história da humanidade com a vinda de Jesus e com a possibilidade que temos de ter comunhão com Ele. Em função disso, glorifique a Deus, glorifique. Diga glórias a Ti, Senhor, porque não haveria outro caminho. Por força própria, por inteligência, por capacidade, por bens, eu não alcançaria a salvação, senão pelo Senhor. Glorifique a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida eterna. E divulgue essa mensagem. Poxa, é a cura, né, para os nossos pecados, é a liberdade para a vida espiritual, é o reconhecimento. Divulgue que quando nós estamos em Cristo, nós começamos a perceber as atitudes das pessoas, daqueles que não o têm, e percebemos que há realmente um inimigo que sempre nos tenta, que sempre busca nos derrubar, mas que nós temos agora a salvação. Nós temos algo especial, que é Cristo Jesus. Que essas palavras sobre o nascimento de Jesus possam mover teu coração. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos 4 maneiras de nascer fisicamente e uma espiritualmente. A primeira foi quando Deus pega do pó da terra, forma o homem, sopra nas suas narinas e ali se torna um ser vivente. Segunda maneira, Deus agiu de forma tão especial. Deu um sono profundo, uma anestesia em Adão, o primeiro homem. Tirou da sua genética, da sua costela, e formou a mulher, que é o complemento para o homem. É o convexo. É aquela que realmente faz com que haja, na união entre homem e mulher, um crescimento. E assim foi o segundo momento da história. O terceiro foi o nascimento natural, onde nasce Abel, Caim, Sete, Enos e tantos outros filhos e filhas de Adão, e foram crescendo a população, como nós sabemos, até os dias de hoje. E o quarto método de nascimento foi esse, onde o Espírito Santo colocou dentro de Maria, fecundou Maria daquela forma que ela gerou Jesus, homem e Deus. E o espiritual, evidentemente, é o nascimento em Cristo Jesus. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê interesse de adorar e glorificar ao Deus homem, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pelo estudo de hoje, pela palavra do Senhor, e que o teu Espírito Santo complemente no coração de cada um que tiver acesso a essa palavra, para entender, divulgar, compreender e viver, Senhor Deus, a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela ministração, por aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Eu que eu oro em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, até o nosso próximo estudo.